Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosemary, do canal Rosemary Orquídeas. Eu ensino colecionadoras de orquídeas a cultivarem e manterem as suas orquídeas lindas. Hoje eu tenho aqui uma planta para te mostrar, que é da minha coleção. Esta é uma Pastoral Inocência. Ela é uma orquídea híbrida, dessas flores grandes. O que eu queria chamar atenção nesse vídeo de hoje é por que a gente não recomenda muito as pessoas deixarem as suas orquídeas formarem touceiras muito grandes. Embora em alguns casos as touceiras muito grandes ficam maravilhosas, também tem os seus contras, como tudo na vida. Temos os seus prós e os seus contras. Eu vou mostrar aqui, falar um pouco dos prós e dos contras disso, de você deixar a sua orquídea entouceirar indefinidamente. Então, eu gosto de, volta e meia, começar a mexer nessas minhas touceiras. Eu tenho ali no meu orquidário muitas touceiras grandes que, volta e meia eu vou lá, eu pego uma e eu destrincho ela por completo. No último final de semana eu peguei uma touceira de Cattleya forbesi rubra e destrinchei ela e dividi a touceira em quase 10 mudas mais ou menos. Então eu consegui obter a partir daquela touceira umas 10 novas plantas. Por que que isso é ideal a gente fazer? Por vários motivos. O primeiro motivo é, por exemplo, essa planta aqui, ela é uma planta de porte grande. É uma planta híbrida. E olha o tamanho das folhas. Olha o tamanho dessas folhas. Olha o tamanho desses bulbos. Então, quanto mais a gente deixa essa planta crescer, mais vai dificultando o trabalho pra gente. Tanto porque, se ela está numa cuia desse tamanho aqui, mais ou menos, que é a cuia de tamanho 1,5, se ela vai crescendo mais que isso, ela vai emitindo seus brotos tudo para fora do vaso. Olha aqui o que vai acontecendo. As raízes vão crescendo assim pelos buraquinhos e pelos vãos da banca e vai descendo para o chão. Elas sempre estarão em busca de ou umidade ou alimento. Então acontece isso, e ela estando fora do vaso, fora desse substrato que nós colocamos dentro do vaso, então essas raízes aqui não estão absorvendo muita coisa, a não ser a umidade ambiente, aquela umidade que vai caindo da irrigação. E olha como que vão ficando os bulbos para fora do vaso. Eles não têm aquela forma desejada, aquela forma bonita de se desenvolver na vertical, quando nós plantamos uma muda jovem dentro do vaso e ela vai crescendo assim para cima, preenchendo o espaço dentro do vaso. Aqui elas estão assim como que se elas estivessem vegetando lá na floresta, numa árvore, grudada lá no tronco de árvore. Então os bulbos vão crescendo, as raízes vão grudando em torno da árvore e elas vão procurando a luz, elas vão subindo, ó, elas vão ficando assim meio torto. Ele sai para fora do vaso em direção frontal e depois ele tende a virar para cima, ele faz esse movimento de extrusão, ele faz essa rotação e ele tende a procurar a luz. Então a planta, ela vai ficando assim meio feia, meio deformada, e não é assim um jeito que muitas pessoas gostam de ver a sua orquídea, né? Ela fica assim como que meio desorganizada dentro do vaso. E outro motivo também, ao qual eu não gosto de deixar as touceiras ficarem assim indefinidamente no vaso, é a planta fica pesada, fica assim meio difícil da gente transportar, pra gente levar, mesmo que seja para dentro de casa, ou quando você vai expor a sua planta numa feira, numa exposição. Então, plantas grandes, elas são mais difíceis pra gente lidar com essa parte de transporte delas mesmo, né?
essa logística acaba sendo um pouco difícil pra gente. E também temos outro motivo. Se você deixar a sua planta totalmente entouceirada assim em um vaso apenas, você perde a chance de estar multiplicando essa touceira. Essa touceira aqui mesmo, dessa Pastoral Inocência, ela poderia já ter sido dividida há algum tempo atrás e já ter sido formada novas famílias, novos grupos de mudas de orquídeas a partir dela. Uma das vantagens, olha o contraponto, uma das vantagens de você deixar formar essas touceiras enormes é quando a planta está no seu período de floração, igual essa daqui, ela emite botões e flores em todo o redor da planta. Olha, aqui temos 2 cachos, aqui temos outro cacho que vai abrir, mais este cacho aqui, tem outro cacho aqui e outro cacho aqui sendo formado. Em outras ocasiões, as touceiras dão até mais flores que isso. Então, o aspecto visual, o enfeite que essa touceira dá ali no seu ambiente, seja na sua sala de estar ou na varanda, onde você quiser pôr a sua orquídea, ele deslumbra, fica maravilhoso, mas sempre há o contraponto, né? É pesado, às vezes não cabe num canto meio pequeno que você tem na sua casa, então às vezes dificulta um pouco a vida do orquidofe. Então eu sugiro sempre que possível, você divida a sua planta. E também temos outro problema que é um contra, né? De deixar as suas plantas assim entouceiradas por muito tempo. O que pode acontecer? Vez ou outra, dependendo das técnicas que você usa para cultivar as suas orquídeas, pode acontecer lá no orquidário da sua planta ser contaminada por algum agente nocivo, seja um fungo, seja uma bactéria, seja alguns insetos que atacaram sua planta ou algo desse estilo. Então a sua planta pode sofrer. Ela pode, por exemplo, pegar uma doença fúngica que contamine a maioria das folhas e os bulbos, e você pode correr o risco de perder a sua planta toda, dependendo do problema e dependendo se a pessoa não tem assim um método assertivo, um método certinho para ela prevenir aquela orquídea, para ela curar aquela orquídea quando acontecem esses tipos de problemas. Então, se você tem o costume de dividir a sua touceira, de vez em quando tirar uma muda, replantar e formar uma nova matriz, seja para sua coleção mesmo, ou seja para você trocar com outras pessoas, ou mesmo vender mudas, se você gosta de fazer o seu comércio das mudas a partir das mudas que você tira das suas matrizes. Então, esse é um ponto que eu aconselho você fazer, porque você tem a chance de preservar a sua orquídea sem correr muitos riscos, né? De repente, uma planta só sofreu um ataque lá, sofreu uma contaminação, aí você tem que se preocupar em tratar dela. Mas você sabe que lá no seu orquidário você tem outro exemplar dela que, a partir daquela unidade, você vai conseguir multiplicar, você vai conseguir, se você quiser deixar formar uma nova touceira tão grande quanto esta, e assim sucessivamente, porque nós sabemos que as orquídeas são plantas perenes. As orquídeas, se você cuidar bem dela no seu orquidário, elas têm chance de viver na sua família por uma quantidade indefinida de tempo, de anos. Uma orquídea ela pode viver 100 anos, 200 anos na sua família ou até mais, porque a gente vai mantendo a planta, a gente vai tirando mudas dessa planta e vai cultivando ela, vai cultivando cada vez mais e o tempo vai passando. Então você consegue, a partir dessa técnica, a partir dessa prática de divisão de touceira, a preservar essa orquídea na sua coleção por muito mais tempo, correndo menos riscos. Outra coisa que também é muito importante é você saber que quando a planta está assim muito entoucerada, as raízes vão ficando assim muito aglomeradas dentro do vaso, elas vão formando assim como que se fosse um bloco, sabe aqueles blocos de
docinho de arroz, assim, feito como se fosse uma pipoca prensada, assim, um arrozinho prensado. Então as raízes das orquídeas, elas ficam mais ou menos assim dentro do vaso. Quando passa muito tempo e a gente não troca o substrato, não troca o vaso, não coloca um vaso maior, não dá todo esse espaço que a planta precisa para desenvolver as suas raízes. Então elas vão crescendo assim, uma por cima da outra, e vai ficando assim como se fosse uma coisa prensada ali mesmo. E por que que isso não é bom? Por muito tempo isso não é bom. A planta, ela está assim, essa minha orquídea, essa minha touceira, ela está assim, com as raízes todas compensadas ali dentro do vaso, todas assim, prensadas mesmo. Então falta espaço para arejamento dessas raízes, falta espaço para eu colocar novo substrato ali entre essas raízes, falta espaço para os brotinhos que vão surgindo ali em algum local assim dos rizomas se desenvolverem nessa touceira. Por isso que ela vai se desenvolvendo em todo o redor do vaso, e essas as raízes aqui, elas não têm assim muito onde elas se apoiarem, porque dentro do vaso as raízes das orquídeas, elas se apoiam no substrato. Esses substratos que a gente coloca dentro do vaso, eles têm a função de imitar o substrato natural, que são os galhos e os troncos das árvores, onde as raízes das orquídeas grudam e se apegam àquelas árvores, aqueles galhos, para elas se sustentar, para elas continuar presas ali nas árvores sem ter o risco de ser derrubada, seja por algum animal que esbarrou nela, seja por um vendaval forte e o que mais acontecer por perto dela. Então, o substrato serve para isso, para as raízes das orquídeas ficarem grudadas ali. E não é assim uma dependência da orquídea com a árvore. A orquídea, ela não depende da árvore, ela só está ali para se sustentar e sobreviver ali, agarradinha na árvore, pendurada ali. E dentro do vaso a função do substrato é a mesma. Então, quando o vaso vai ficando muito apertado, é aconselhável a gente retirar essa touceira e desmembrar essas mudas e formar novas plantas matrizes e deixar ela formar novas touceiras. Assim, a gente corre risco de ter a planta conosco por muito mais tempo. Agora eu queria contar uma coisa que aconteceu com esta orquídea há uns poucos anos atrás, uns 3 anos, 4 anos mais ou menos. Essa orquídea aqui, ela teve um problema que ela pegou uma contaminação por um fungo, e esse fungo atingiu alguns bulbos dessa orquídea aqui. Foi na época que eu comecei a aplicar um novo método de cultivo dentro do meu orquidário. E eu fiz um teste com essa planta, eu observei essa planta aqui por muitos meses a fio, por anos até, e observei qual foi o resultado que eu obtive através do meu método aplicado nessa orquídea. Quando eu passei a trabalhar com os meus escoteiros da floresta, a princípio eu ainda não tinha certeza se aquele método iria funcionar 100% aqui nas minhas orquídeas, mas com base nos meus estudos, eu já vinha assim preparada para saber que aquilo iria dar certo, e realmente deu certo. Então o que aconteceu? Eu consegui neutralizar a ação de alguns fungos que atacaram essa minha orquídea através dos meus escoteiros da floresta. Esses bulbos aqui, eles foram atacados por um fungo nocivo, e então esse bulbo secou. Ele primeiramente amarelou as folhas e perdeu aquelas folhas. Aí eu entrei com a aplicação dos escoteiros nessa planta aqui periodicamente. As folhas novas dessa orquídea, a partir de então, elas começaram a surgir e a se desenvolver e a manter a sua beleza e a sua sanidade. Então as folhas passaram a ficar limpinhas, enquanto aqueles bulbos que haviam sido contaminados, aquele problema que atingiu eles estacionou. Eu deixei eles aqui para experiência, para eles servirem de testemunho que os escoteiros da floresta funcionam
e realmente protegem a minha planta. Então, eles bloquearam a ação dos fungos nocivos nesta minha orquídea. E para quem sabe, para quem já teve problemas assim similares nas suas orquídeas, quando um fungo atinge a sua orquídea, atinge o centro do bulbo, a gente sabe que é um problema difícil da gente tratar. Você tem que fazer cortes na planta, você tem que esterilizar todos os instrumentos, você tem que trocar de vaso, você tem que trocar substrato, colocar substrato esterilizado, você tem que fazer todo um processo de salvamento dessa orquídea. Eu não fiz nada disso, eu deixei essa planta como se fosse o meu laboratório de pesquisa, como se fosse o meu laboratório de experiências práticas. Então eu notei que os escoteiros da floresta agem o tempo todo, dia e noite, enquanto a gente está dormindo, eles estão aqui trabalhando por mim. E eu alimento esses escoteiros da floresta sempre, eu alimento eles periodicamente, tudo com matérias orgânicas. Então, o que aconteceu? Eles neutralizaram a ação do fungo nocivo, como eu já disse. O bulbo permaneceu aqui, não tive necessidade de cortar e fazer todo aquele tratamento especial. Eu deixei ele aqui. E o que acontece agora? Eu estou deixando eles secarem sozinho, porque eu trabalho com os escoteiros da floresta e dentro desses escoteiros da floresta existe alguns seres que neutralizam a ação daquele fungo e vão deteriorar essa matéria aqui, ó, chamada de pseudobulbo. Como ele já é um pseudobulbo sem vida, ele já é um pseudobulbo que não vegeta mais, que não tem folha, ele está praticamente morto. Então, efetivamente, ele está morto. Então, os escoteiros da floresta vão, ao longo do tempo que eu apliquei eles vão neutralizando toda essa matéria aqui, ó. Eles vão decompondo toda essa matéria aqui. Esse bulbo aqui, a tendência dele em pouquíssimo tempo de hoje para frente é ele secar, acabar de secar, porque esse daqui ainda tem um pouquinho de umidade dentro dele, ele não está seco totalmente. Esse outro aqui de trás, ele já tá mais sequinho. Logo, logo eu vou chegar aqui, fazer isso aqui, esse movimento de puxar, e esse pseudobulbo aqui vai soltar. E essa planta, como você pode ver aqui, ela se desenvolveu, a frente que saiu ao lado desse pseudobulbo aqui, que foi atacado por fungos, ela se desenvolveu e continuou todo o seu processo de crescimento normal. Então, eu só estou esperando o momento de ele ter sido degradado totalmente pelos escoteiros da floresta. Eu vou chegar aqui e retirar essa parte aqui. E a planta vai voltar a ter aquele aspecto bonito novamente. E mais pra frente, logo logo, quando essa planta aqui terminar a floração dela, eu vou tirar algumas mudas dela para preservar essa matriz e deixar as novas mudas formarem novas touceiras. Nessas fases, a gente pode, enquanto isso, limpar a planta. A gente tira essas bainhas secas que já cumpriram as suas funções, que é proteger esses bulbos novos aqui, olha. Aqui tem um bulbo jovem com uma espata floral que ainda vai se desenvolver em flores. Então, essas bainhas aqui, ó, ao redor do pseudobulbo, elas servem nada mais, nada menos para proteger esse bulbo jovem. Proteger do quê? Proteger de insetos, proteger de bichinhos que às vezes chegam aqui e ficam mordiscando o bulbo. Eles servem também para manter o bulbo, assim, quando eles crescem na vertical certinho, ele mantém o bulbo firme também, ele também ajuda. Na impressão que é como se fosse uma camisa, assim, de força, né, que deixa o bulbo, assim, em pezinho, firminho, sem perigo de tombar ou quebrar, principalmente quando eles são molinhos, assim. Então, quando você tem touceiras grandes, igual essa Pastoral Inocência aqui, você enfrenta esses problemas que eu citei anteriormente.
Mas um outro problema também é ideal a gente dividir as nossas touceiras e formar novas mudas e formar nossas matrizes a partir dessa. Mas existe um porém, a gente tem que tomar cuidado, todas as técnicas têm que ser seguidas. E existe uma coisa também que acontece até mesmo conosco, os humanos. As plantas antigas, assim, igual essa daqui já bem desenvolvida, já mais velhas, elas não gostam muito de serem incomodadas. Eu chamo essa daqui de a vovozinha das minhas orquídeas. As vovozinhas não gostam muito de serem incomodadas, então quando você for partir essa touceira aqui em várias partes para fazer novas matrizes, elas automaticamente vão perder várias raízes que estão aqui, tanto fora do vaso quanto dentro do vaso, porque dentro do vaso elas estão alojadas ali, prensadas umas nas outras, mas elas estão ainda cumprindo a sua função de absorver os nutrientes necessários para a sua orquídea. Porque do contrário, se elas não estivessem cumprindo essa função, essa orquídea já teria morrido. E você pode notar aqui que ela está vegetando muito bem ainda. Então, quando você for fazer a divisão dessas touceiras, você tem que ter na sua mente que ao perder algumas raízes dela, ela vai precisar de um tempo da sua paciência para ela se recuperar e para ela se desenvolver e formar novos brotinhos e desenvolver esses brotinhos, crescer e formar uma linda planta adulta novamente a partir do replante. Então é isso que pode acontecer também com as suas touceiras. A gente tem que tomar cuidado quando for fazer o replantio e ter em mente que as mudas às vezes demoram um pouquinho para brotar. Mas existe também o lado positivo da gente dividir a nossa touceira. Quando a gente faz o corte, escolhendo, por exemplo, 5, 6 bulbos mais ou menos para formar uma nova família de orquídea, essa planta, ao ser cortada, ela vai ser estimulada também a produzir mais hormônio de crescimento, ela vai tomar um susto assim, sabe? E ela vai emitir novos brotinhos. Geralmente assim também próximo do rizoma onde você faz o corte, a tendência é, se tiver gemas ali adormecidas, aquelas gemas acordam e viram novos brotos dessas orquídeas. Então, como eu disse lá no início, tudo na vida tem os dois lados, tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Então, aqui eu acabei de falar para você um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que ao dividir a sua touceira, ela vai ser estimulada a formar novos brotos, a desenvolver novos brotos e novas raízes para compor aquela nova família de orquídea. E também o lado negativo é que quando você tem uma touceira antiga assim, a gente chama elas de vovozinhas do orquidário. As vovozinhas não gostam muito de serem incomodadas não, porque quando a gente faz a muda, às vezes ela demora um pouquinho mais para soltar esses brotos, mas depois ela solta e elas soltam raízes novas também. Então a gente tem que entender todo o processo, todo o tempo que leva para o desenvolvimento do metabolismo dessa orquídea e dar o tempo para ela, deixa ela sossegada, se desenvolver sossegada, que chegando a hora certa ela vai emitir as suas flores e os seus botões florais, que é o nosso prêmio, né, para todos os cuidados que nós demos para essa orquídea aqui. Então era isso que eu gostaria de ter falado nesse vídeo. E então você sempre lembre, quando você tiver uma touceira de orquídeas na sua casa, não deixe que ela fique assim gigantesca, indefinidamente assim, sem você tirar mudas dela, sem fazer o replante. Faça replantes vez ou outra, tire mudas, plante separado, faça novos vasos da sua orquídea. Você tem a vantagem de multiplicar a sua coleção, de ter essa orquídea repetida na sua coleção. Você pode tirar mudas para você vender, você pode tirar mudas para trocar com outras pessoas.
e trocando com outras pessoas, você pode diversificar cada vez mais a sua coleção. E lembrando sempre que a orquídea tem o seu tempo, tem os benefícios que você vai dar para essa orquídea ao arejar todo o substrato dela, colocando substrato novo, com mais espaços assim para arejamento das raízes. Você vai ter plantas belíssimas. Então era isso que eu gostaria de ter te falado nesse vídeo e aproveite muito bem das suas touceiras de orquídeas igual a esta Pastoral Inocência. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Curta esse vídeo, deixe os seus comentários se você gostou. E se você não é inscrito aqui no canal Rosemary Orquídea, faça sua inscrição aqui. Ative o sininho para você receber notificações de quando eu apresentar conteúdos novos nos próximos vídeos. Então eu te espero lá até o próximo vídeo. Tchau!